mensagem de Deus para o seu coração. Você deseja progredir na vida? Você deseja conquistar algo? Saiba de uma coisa, o livro de Provérbios, famoso livro que nós lemos como uma campanha de leitura bíblica, sempre no mês de julho de cada ano, e quanto mais a gente lê Provérbios, mais a gente aprende. Provérbios 13, o verso 4 diz: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Olha que interessante aqui, o que é uma pessoa diligente? Ou seja, é uma pessoa que tem ou denota diligência, uma pessoa ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. O diligente é uma pessoa que tem prontidão, é rápido, é ligeiro, ele toma a ação certa, ele toma a atitude e sabe o que está fazendo e ele vai à frente, ele vai à batalha, né? Então aqui esse texto já fala justamente uma comparação entre uma pessoa que é diligente e uma pessoa que é preguiçosa. E é interessante que a mão do diligente prospera e a do preguiçoso não vai para frente. É interessante essa colocação aqui, porque Deus, ele faz milagres. Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas existem pessoas que pensam que Deus vai fazer tudo para ela. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos se mexer, aquilo que nós podemos se movimentar, nós temos que fazer. E a gente percebe à luz da Bíblia, que a Bíblia diz que o diligente terá em abundância. O diligente vai ter fartura. Então, ser uma pessoa diligente vai lhe trazer o quê? Abastança. Mas entenda uma coisa, queridos e amados ouvintes, que isso não está relacionado com aquilo que você faz uma vez, mas sim com aquilo que você está disposto a fazer habitualmente com zelo. Tem gente que pensa que uma atitude de hoje já vai dar um resultado amanhã, mas certas atitudes você tem que tê-la todos os dias. Exatamente, todos os dias. Da mesma forma que nós, quem tem o costume de manhã tomar um bom café da manhã, um lanche reforçado, depois o almoço, essa coisa toda de nós se alimentarmos, né? Você precisa disso diariamente, correto? Então assim é também com relação ao crescimento na vida, à evolução na vida, ao progresso na vida em qualquer área da vida. Não é apenas um movimento que vai mudar a minha vida, mas às vezes é um movimento que eu tenho que fazê-lo diariamente. Você está compreendendo? Então é assim que funciona. Porque existem pessoas que elas estão enfrentando problemas muito graves, vamos assim dizer. Mas esse problema não nasceu ontem. Esse problema ele foi acumulando probleminhas daqui, probleminhas dali, coisas mal resolvidas, né? É como uma dívida, vai somando aqui, vai somando ali, quando vira uma dívida impagável. Isso se aplica em outras áreas da vida. Por exemplo, tem pessoas que têm um problema sério no casamento, está sempre de briga. Por quê? Porque eles vivem colocando sujeira debaixo do tapete, ou seja, não estão sendo um casal diligente, estão sendo um casal que não estão tendo sabedoria para isso. Então isso se aplica em qualquer área da nossa vida. Agora, não implica apenas orar ou buscar a Deus só uma vez. Requer o quê? Constância, perseverança, obediência a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, quando nós oramos, quando nós intercedemos pelos ouvintes ou pelo povo em geral que pede oração, claro que a gente ora para Jesus salvar, para Jesus curar, para Jesus libertar, para Jesus despertar os talentos, as habilidades que você tem e para Jesus fazer um milagre na área em que só Ele pode fazer. Mas nós temos que entender, queridos e queridas ouvintes, que nós temos que fazer a nossa parte. Olha só o que diz Provérbios capítulo 10, o verso 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então tem muita gente fazendo coisa errada, muita gente enganando para ganhar dinheiro fácil, mas essa pessoa vai empobrecer. Uma hora a casa cai. Então, Provérbios é muito interessante de rever isso aqui. O que trabalha com mão enganosa empobrece.
É igual a história da mentira, né? Quem vive na mentira, uma hora vai cair na própria mentira, né? E Deus trabalha com a verdade, né? Com a verdade, com a fidelidade, ok? Então, falando sobre o diligente ainda, a mão do diligente prospera, a do preguiçoso não. Você não pode ser uma pessoa preguiçosa. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Existem pessoas que, numa linguagem que eu vou tentar ser bem leve aqui, muitos cristãos, por exemplo, eles às vezes ele tem preguiça de ler a Bíblia, por exemplo. Isso é ruim. Então, se ele sabe ler, ele não pode ser um preguiçoso ou uma preguiçosa. Ele tem que ter prazer de abrir a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela contém revelações sensacionais. E tudo que nós falamos aqui é baseado na palavra de Deus. Então, um cristão não pode ter preguiça de ler Bíblia. Estou dando um exemplo apenas. Mas existe outras preguiças, né? Outras falta de vontade de fazer. Mas tem coisa que, se a gente não se movimentar, não vai sair do lugar. Quem sabe hoje você está precisando de ter um direcionamento. Quem sabe hoje você tem que tomar uma decisão profissional, uma decisão de negócios, e você está em dúvida, será que eu vou para cá, vou para lá? Então, peça direcionamento. Já que você está pedindo direção, Deus vai te dar uma direção. Uma dica que eu dou aqui, você tem que ter paz interior. Se eu tomo uma decisão e acredito que é de Deus, e continuo inseguro, continuo com medo dentro de mim, então tem alguma coisa errada. Porque eu acredito que quando é de Deus, uma das características que é de Deus, uma decisão que eu tomo, gera paz interior. Não gera remorso, não gera tristeza, medo, insegurança. Pelo contrário, quando Deus está na decisão que eu tomo, quando você decide algo e Deus está naquele negócio, pode ter certeza, vai gerar uma paz no seu interior. Então, não tenha preguiça de ler as Escrituras, de ler a palavra de Deus. Não tenha preguiça de ter o seu momento de oração, que nós chamamos o devocional, quando você se dedica a um texto da Bíblia, você lê, medita, aí você já aproveita e já ora. Isso é muito importante. E é claro, a gente sabe que aqui quem nos ouve já toda essa temporada tem crescido muito, porque a gente está ensinando coisas que, se a pessoa estiver colocando em prática, pode ter certeza, ela não vai ficar parada, ela vai crescer, ela vai evoluir, ela vai para frente, ok? Agora, algumas dicas bacanas aqui, que diz o seguinte, olha, trabalhe, lute, persevere, faça constantemente o que deve ser feito até que o resultado chegue. Tem gente que começa uma coisa, ele não para nem no meio do caminho, ele anda uma quadra ou duas e para, no sentido de projeto. Ele quer que a coisa aconteça de um dia para o outro. Eu sempre digo o seguinte, o que acontece de um dia para o outro só em filme, né? Que o cara deita pobre e acorda rico, tipo assim, né? Essas cenas de filmes, né? Mas a vida não é assim, a realidade é outra. A realidade é outra, né? Então nós temos que ser pé no chão, muito trabalho, muita fé, ouvir a voz de Deus, obedecer o direcionamento de Deus e mãos à obra, sem preguiça, e fazer com alegria. Olha a diferença aqui, o preguiçoso nunca terá dinheiro, olha que interessante isso, o preguiçoso nunca terá dinheiro, pois ele não age, e atitude, ele tem tudo a ver com prosperidade, ou seja, às vezes tem gente que quer ter um salário melhor, mas ele é preguiçoso, é aquele funcionário, ainda existe pessoas assim, que eles têm que entrar às 8, ele entra às 8, bem na risca, e tem que sair às 5 da tarde. Quando é 4h30, ele já está olhando no relógio, está olhando, não vê a hora, dá os 5, aquela meia hora não passa, né? Então, o ideal é o quê? Você está ali para trabalhar? Trabalhe. Você está ali para fazer a tua área funcionar, a tua área ali, o teu setor funcionar? Faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Não seja preguiçoso. Faça o teu melhor, porque o diligente prosperará. O diligente vai para frente. Então, somente quem é diligente se tornará uma pessoa bem-sucedida. Então, a pessoa preguiçosa, ela não cresce. Se a pessoa tem preguiça de ler a Bíblia, ela não vai crescer, porque ela não está lendo a palavra, ela não está ouvindo a palavra. Se não pode ler, escute, ouça. Hoje tem muitos recursos, então hoje não tem como a gente dar desculpas. Eu não sei ler, dá para aprender ainda, dá para escutar, dá para ouvir. Né? Quer dizer, tem várias maneiras. Agindo Deus, quem impedirá, é uma das ferramentas. Né? É uma das ferramentas que nós lemos uma porção da palavra, conversamos com vocês, meditando. Por isso que o ministério Agindo Deus, quem impedirá, pelo rádio e pelas plataformas digitais agora, já nesse mês de setembro, está crescendo. Por quê? Porque a gente vem fazendo
nesse trabalho há muitos anos, não começamos ontem. É aqui que está o detalhe. Então tem gente que quer começar hoje e achar que amanhã já vai desenvolver a coisa, não. A não ser por um ato de Deus, que Deus queira acelerar algo na tua vida, Deus pode fazer isso. Mas Deus não vai fazer enquanto você não completar a sua parte. A parte que você tem que fazer, que você tem que executar. Então, pai, mãe, vovó, você que tem jovem em casa, né? Incentiva a garotada aí a estudar, a ir ao trabalho, a procurar emprego. Seja pai, mãe, vovó, seja pessoas que motivem os seus filhos a fazerem coisas boas. Um exemplo familiar, eu sempre gostei quando eu vou em certos locais que tem várias lojas, sempre eu entro numa livraria, onde tem os livros, né? E isso eu faço há muitos anos. E eu tenho um dos filhos que Deus nos deu, o menino, ele desde criança, ele entrava com a gente para ver umas lojas, brinquedo, coisas de criança da época, mas ele entrava comigo ali nos livros, e geralmente você pode pegar um livro ou ler um pouquinho, né? Tem todo esse negócio nas livrarias. E eu lembro que ele olhava, ficava olhando, mas ele não pegava em nada. Hoje ele está lendo mais do que eu. Quer dizer, através da minha atitude, eu influenciei ele sem forçar a barra. É isso que está faltando em muitas famílias, em muitas pessoas. Não adianta você falar, faça isso. Você tem que fazer também. Não adianta eu falar, seja bondoso, para os outros serem bondosos e eu não. Você está entendendo? É isso que está faltando em muitas famílias, em muitas pessoas, e por isso que muitos não estão tendo certo sucesso familiar e nos negócios. Por quê? Porque às vezes ele vive só de teoria. Tá? Ele vive de teoria. Ele é muito teórico, mas não é prático. Então você tem que ter as duas coisas, a teoria e a prática. Aí quando você consegue alinhar essas duas coisas, você se torna diligente. Aí tu vai para frente, meu irmão, em nome de Jesus. Olha que interessante que dentro dessa linha de pensamento aqui, não basta orar, você precisa ser diligente na oração. Não basta jejuar, você precisa e deve ser diligente no jejum. Não basta você conhecer os princípios para o crescimento, você tem que ser diligente em cumpri-los, ou seja, colocar em prática. É o que mais Jesus deixou para a gente. Em Mateus 7:24, ele fala daquelas duas casas, duas construções. Aqui construiu sobre a rocha e sobre a areia. Então ele diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que é diligente com os meus ensinamentos e coloca em prática, tem ação, tem atitude, esse a casa não vai cair. Pode vir as tempestades, os problemas, mas essa casa não cai. Então aqui que está o segredo. Então qual é o segredo daquele que consegue fazer e tem resultado daquele que não? É o diligente, aquele que põe a mão ao trabalho. Vamos à luta, vamos batalhar, vai dar certo. Quem sabe você que está me ouvindo agora e está pensando, puxa pastor, mas eu já não sei mais o que fazer, já mandei os meus currículos e ninguém me chama, ninguém... Querido, não desanime, não desanime. Isso não é justificativa para você ficar desanimado. Mas se você está me ouvindo, é porque Deus tem uma provisão para você. E nós vamos orar no final aqui dessa reflexão, crendo que Deus agirá, mas faça a sua parte. Está desempregado? É aquele conselho que eu sempre tenho dito. Gente, se está desempregado, então acorda cedo. Está entendendo? Porque às vezes o nosso corpo ele se adapta até aos problemas, você quer saber, tá? Essa é a verdade. Às vezes você se adapta a um problema e vai deixando. Daqui a pouco você está levantando 11 da manhã. Tá? Então se está desempregado, já busque fazer um estilo de vida como se você já estivesse trabalhando. Pode ter certeza, se você colocar isso em prática, meu querido, olha, daqui a pouquinho você vai ligar para mim e vai falar, puxa, deu certo, já arrumei um emprego. É isso. O nosso corpo ele se adapta. A nossa mente, então, ela se adapta a certas circunstâncias. Não é? Então é bom dormir até mais tarde, é gostoso, mas não é todo dia que dá para fazer isso, concorda? Então, vá mãos à obra. Você mora numa casa... Você tem um quintal, tem grama para cortar, está desempregado, pega, mãe, hoje eu vou cortar grama, hoje eu vou limpar o jardim, hoje eu vou faça alguma coisa. Acho que as irmãs estão gostando desse assunto hoje, né? É assim, pessoal, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Graças a Deus pela tecnologia, mas hoje a tecnologia, as pessoas só ficam ali na tecnologia. Se estiver fazendo coisa boa, ainda tá bom, né? Mas então, tem mãos à obra. A verdade é essa. Ajude
Você que é jovem, você está aí desempregado, ajude o pai, ajude a mãe, ajuda, cada um fazendo um pouquinho, não pesa para ninguém, né? Enquanto um lava a louça, o outro varre a casa, o outro vai lá, enfim, cada um faz uma coisa. É assim, cada um tem uma realidade de vida. Uns moram nas grandes cidades, nas pequenas, no sítio, na maioria na cidade, mas enfim, veja isso que Deus está falando para você neste momento e coloque em prática, analise a tua vida. Eu tenho uma realidade de vida, você tem outra, mas o importante é que você seja diligente. Outra coisa importante, não basta ter um emprego, um trabalho. Você necessita ser diligente no que faz. Você deve colocar a sua marca de melhor. Tem 10 funcionários trabalhando, faça o teu melhor. Não para mostrar para o patrão ou para os outros, mas para mostrar para você mesmo que você pode fazer melhor. Que quando alguém lembrar de você, vai falar, puxa, aquele patrão vai lembrar de você, puxa, aquele funcionário, como ele era importante. Puxa, perdi aquele funcionário, ele foi para uma empresa melhor, porque ele era o melhor funcionário. É assim, queridos. É assim que funciona. E a gente vai melhorando gradativamente. Para concluir, para a gente orar, é o seguinte: o preguiçoso não recebe o favor de Deus. Algumas pessoas têm preguiça de ler, estudar, aprender, trabalhar, buscar conhecimento, servir a Deus, manter um relacionamento, fazer constantemente o que deve ser feito. Então, muita gente tem essa preguiça. Ah, hoje não dá, eu vou fazer amanhã, vou fazer o mês que vem. Outros estão dizendo assim, esse ano acho que está perdido mesmo, né? Eu vou deixar para 2021. Misericórdia quem falou isso. Misericórdia, estava fora do ar. Não. Nosso Deus é poderoso. Hoje ainda é dia 9 de setembro de 2020, minha gente. Tem muita coisa boa chegando. Tem um agir de Deus aí em nome de Jesus. Então seja abençoado, seja diligente. E vamos que vamos, porque tem muita coisa boa para fazer, pessoal. Concluindo esta palavra, para a gente orar agora. Alguns cristãos dizem o seguinte: Deus está no controle de tudo. Inclusive eu falo isso, né? Queremos que Deus de fato está no controle de tudo. Mas escuta isso aqui, ó. Muitos dizem assim, Deus está no controle de tudo, mas vive de modo irresponsável. Então não adianta você acreditar que Deus está no controle de tudo, se você vive uma vida de irresponsabilidade. Seja responsável, porque o Senhor Deus não pode ser responsabilizado pelas nossas decisões estúpidas, ignorantes que muitas vezes tomamos. Temos que fazer a coisa com zelo, com amor. E a Bíblia diz, tudo que você faça, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Provérbios 22, 29 para encerrar. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Então o diligente será visto e vai ser abençoado por Deus, e Deus usará situações maravilhosas para abençoar o diligente, em nome de Jesus. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã especial. Muito obrigado, Senhor, por esse pequeno ensino, mas de grande valia, essa pérola de sabedoria para o dia de hoje. Ó poderoso Deus, em nome de Jesus, que todos nós sejamos diligentes. Se algo estamos tendo atitude de um preguiçoso ou preguiçosa, nos liberta disso, Pai, para que sejamos muito diligentes e possamos fazer a coisa acontecer e não ficar arrumando desculpas para não fazermos nada. Abençoa a família querida, abençoa cada ouvinte, cada internauta, cada pessoa que nos ouve agora ao vivo ou que vai ouvir através do nosso canal no YouTube, onde chegar esta palavra de fé, onde chegar esse áudio com esse ensinamento, com esta prece, chega ali o agir de Deus, os milagres de Deus. Senhor, coloque diante do Senhor todos os pedidos que chegaram para nós no dia de hoje, ou que ainda vão chegar no dia de hoje. Abençoa este povo querido, Pai, livra-os de todo mal, e repreendemos as doenças, as enfermidades, o espírito de miséria, o espírito, Senhor, de preguiça. Nós repreendemos todo mal em nome de Jesus. Que haja paz, saúde, alegria e harmonia nesta casa. Paz, saúde e harmonia neste lar, neste casamento. Restaura as famílias, restaura a vida espiritual do povo. Abençoa também a sua vida econômica, financeira, profissional. Abençoa aqueles que colaboram com o nosso ministério. Abençoa cada semente semeada. Abençoa, prospera o trabalhador, a trabalhadora, o aposentado, os empresários, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, a família querida, seja abençoada em nome de Jesus. Abençoa o copo com água que nós separamos, que o povo separou, que após a oração se torna um remédio espiritual, e a bênção de Jesus de Nazaré alcance todos que nos ouvem, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Tem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Tem coisa nova. Ei, coisa boa, tem coisa nova, mas vamos ser diligentes, pessoal, para receber essas coisas novas de Deus, tá bom? Gente querida, olha, às 18h15, por esse mesmo canal, aqui mesma frequência, e pela Marumbi 88.5 FM, 13 minutos de fé às 18h15, hein? De segunda a sexta. E também, hoje é quarta-feira, então às 8 da noite temos a nossa live na página oficial do Facebook Agindo Oficial. Escreva lá, facebook.com/Agindo Oficial. Hoje, das 8 às 9 da noite, a Palavra da Fé e a oração pelo Facebook. Um grande abraço a todos e, permitindo Deus, voltamos amanhã. Restauração.